A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando o bloco número 2 do Café com Velocidade 504. No bloco 1 nós tivemos aí Corrida Clássica China 2005. Se você não ouviu, fica o convite para você, depois de ouvir esse bloco número 2, que é dedicado à Fórmula E, retornar lá e ouvir. Ficou bem bacana a análise que nós fizemos, algumas comparações do passado com o presente. E também não esqueça de ouvir o bloco número 3 sobre a Stock Car e o bloco número 4 sobre a Fórmula 1. Para fazer esse quadro aqui comigo, esse bloco, tem o Fábio Campos, Diogo Gomes e Thiago Santa Rosa, que também estiveram presentes no bloco número 1. Não estranha a ausência de Bárbara Franzin. Lá nós explicamos tudo, né, na abertura principal do programa no bloco número 1, mas ela não participa hoje do programa, mas semana que vem tenho certeza que estará aqui com a gente, dando os palpites e falando tudo o que aconteceu no GP do Bahrein de 2017, que afinal já acontece, da China, aliás, de 2017, que afinal já acontece no próximo final de semana. Mas agora o assunto é Fórmula E, que foi até o México para a quarta etapa, né, da temporada 2016-2017. A Fórmula E, que começou em Hong Kong, foi para Marrocos, Buenos Aires, só viu vitória de Sebastian Buemi, mas no México foi diferente de Diogo Gomes. Sebastian Buemi, não só ele, né, mas vários pilotos que ficaram para o final da classificação tiveram seus problemas, tiveram que largar do fim do pelotão, e o Buemi, ao contrário do que sempre acontece, que sempre consegue boas recuperações, dessa vez ele ficou pelo caminho, Diogo Gomes. A Fórmula E voltou a ter corridas bagunçadas, né? É impressionante como a categoria consegue produzir esse tipo de corrida. Eu acho que em muitos momentos de forma positiva, em outros até de forma negativa, eu diria, porque a gente acaba vendo alguns erros crassos que não batem muito bem com o nível de equipamento, de pilotos, que tudo mais que tem. Mas, enfim, de novo, é uma prova bagunçada, é uma prova que eu ouvi muita gente falando que essa foi a primeira prova do campeonato, né? E de fato nós tínhamos tido 3 corridas, apesar de eu ter gostado, como falei em edições anteriores, 3 corridas um pouco mais mornas, né? E nessa prova, de fato, a gente teve troca de liderança absurda, porque, enfim, o líder perdeu, acidente para dar, emprestar, vender que quisesse, piloto fazendo estratégia diferente, enfim, foi uma corrida extremamente movimentada. Eu gostei bastante da corrida e acho que dá pra gente tirar alguns pontos interessantes aí para falar especificamente dessa prova. Para campeonato, acho que ela não reflete muita coisa não, mas para assistir ali, sentar, assistir a prova, a categoria conseguiu dar um show interessante no sábado. Fábio Campos, diria o outro que é só a Fórmula E sair da rua para o circuito que a coisa flui. Bom, o outro estaria errado, né? Porque o outro estaria dizendo que no circuito de rua não acontece absolutamente nada, né? É uma procissão sem fim, o que não é verdade. Eu acho até o contrário. Eu acho que funciona mais no circuito de rua do que nesse arremedo ridículo e deplorável que é o que fazem no circuito do México. Eu acho que um dos méritos da Fórmula E é conseguir se dar bem em pistas absolutamente ridículas. Isso que é feito no Hermanos Rodrigues, porque você ter o argumento de manter a Fórmula E na rua por outros interesses, ele é até plausível nesse momento. Corre-se na rua por proximidade de público, por questões de custos, que é muito mais barato, e por outras facilidades. A partir do momento em que você leva a categoria obrigatoriamente para um autódromo, você pegar todas as características boas desse autódromo e jogar fora de uma maneira absurda, como é feito no México, porque, tudo bem, há o argumento de que a pista inteira não dá para fazer, mas não precisa ser uma coisa tão ruim como faz-se no México. É um pecado uma categoria aportar e a Fórmula E aporta, né? Ela não pousa, porque ela se movimenta por navio, por questões ambientais. Aportar na cidade do México, embora a cidade não seja necessariamente o porto, mas enfim,
cair num autódromo desse e correr sem aproveitar o que o autódromo tem de mais interessante, que são as suas retas, enfim. Então, mesmo com uma atitude, a meu ver, absolutamente condenável, de fazer isso com uma pista daquela, ainda assim a Fórmula E consegue, que aí está todo o mérito da categoria, que eu defendo aqui faz tempo, de conseguir produzir boas corridas, de conseguir ter um carro ágil, um carro que quebra esses conceitos das pessoas de achar que a Fórmula 1 é ruim por causa de certas pistas, quando não é. Quando se projeta um carro de uma maneira eficiente, ele dá certo até em lugares absurdos como que fizeram com o Hermanos Rodrigues. Cada vez eu tinha uma esperança, não é esperança a palavra, mas eu tenho aquela questão, né? Talvez seja esperança mesmo a palavra, de que isso é a fase da categoria, que ainda está se formando, que ainda tem um carro que vai se desenvolver para aguentar talvez uma corrida inteira, uma pista inteira. Mas eu temo cada vez mais que eles vão continuar nisso. Daqui a 5, 10 anos, a filosofia do autódromo pequeno, do autódromo apertado, né, vai continuar sendo a tônica da categoria. Eu temo, cada vez mais eu acho que daqui a 5 anos, quando a Fórmula E já vai conseguir ter o carro que não precisa ser trocado, né, não vai conseguir fazer a prova com um carro só, na verdade, esse é o jeito correto de falar, eu temo que isso seja uma filosofia da categoria mesmo, sendo que não é necessário. Né, ela pode continuar onde ela está, ela pode continuar correndo onde eu sempre, repito, Buenos Aires é sempre um lugar que dá ótimas corridas, é ótimo levar a Fórmula E para a África, ótimo, acho que a África, né, além de ter um campeão de moto velocidade em categorias ainda de base, mas é importante, é legal ver a África fazer parte do automobilismo, isso tudo é apoiado. Mas não precisa ser só isso. Né? Você não precisa chegar no autódromo Hermanos Rodrigues, um autódromo com várias características interessantes, e se correr nesse arremedo ridículo de pista, que aquilo não é uma pista praticamente. Aquilo é um cartódromo quase disfarçado de pista. E mesmo assim, conseguir ter uma prova com disputas, com o piloto ultrapassando, com o piloto colocando roda a roda, com o carro escorregando nas 4 rodas, mostra que a Fórmula E é um projeto muito bom de carro, é um conceito muito bom. É uma categoria que não privilegiou a velocidade, que privilegiou outras coisas, até por necessidade, tem que ser justo dizer. Né? Ainda é um carro que é impossível soltar a Fórmula E com super velocidade, porque é uma tecnologia ainda embrionária, diria o outro, mas veja como o conceito, ouvinte, e agora para os colegas aqui poderem entrar, veja como o conceito é completamente diferente de outras categorias, que querem ser rápidas. Essa que não é tão rápida, veja o que ela pode proporcionar. E aí eu discordo do outro, porque não foi só no México. A gente já viu em várias outras pistas, corridas até melhores do que essa que encantou a todos lá no Hermanos Rodrigues. Tem um fato curioso aí, Fábio Campos. É só um fato curioso, tá? Teve uma vez um prólogo, né? Uma prova antes da primeira etapa do Mundial de Fórmula E, foi disputada em Donington Park, uma prova teste. A prova foi muito boa em Donington Park, utilizando a versão menor do circuito, né? Que também não é tão menor assim, né? Só é um trecho pequeno, um trecho de baixa que não é utilizado. Tirando esse ponto, pode até se pensar que levando para o circuito a coisa funciona, a coisa anda. Não tem nada disso. Tem um fator extra e que tá me incomodando, que eu achei que alguém ia falar aqui, alguém no mundo ia falar isso, mas a prova da Fórmula E estava tão amarrada e tão parada, com pouquíssimas tentativas de ultrapassagem, até o Jérôme D'Ambrosio ficar na segunda posição, utilizar a mesma estratégia do Lucas de Grassi, e ele ser o principal fator para disputa de posições. Eu não me convenço que essa prova foi excelente como todos estão vendo. Eu acho que teve muita gente olhando assim e vendo, o Lucas de Grassi ganhou, e acho foi fantástico, fenomenal, mas acho que tem um pouco de torcida brasileira aí. Posso estar errado, posso estar completamente errado, pode ser uma impressão completamente errada, mas eu acho que se elevou muito essa corrida e não se atentou ao ponto principal, que é
o D'Ambrosio segurando todo mundo e aí causando a movimentação atrás. É Buemi rodando, é Mahindra se chocando, é as belíssimas, e aí eu vou falar, as belíssimas ultrapassagens do Verne e do Sunbird, que aí sim, porque teve que ter arrojo, mas de um circuito extremamente difícil de se passar. Redesenharam a primeira curva e a primeira curva continuou muito difícil de ser feita uma ultrapassagem. Os que tentaram na primeira curva, as 2 tentativas que eu lembro, assim, mas o pessoal errou. É um circuito que não propiciou uma prova, no geral, tão boa, na minha concepção, como a prova do Marrocos, que foi mencionada aqui. Por sinal, Campos, eu adorei seu comentário. Tem que levar corrida, automobilismo para a África. Pena que levem para um circuito que não tem público. Que esse é o ponto que, né, aquela coisa do dinheiro, tudo mais. Ah, mas a categoria é ecológica, tudo, mas a Fórmula E foi pro circuito que não tinha público, simplesmente tinha público. E pior, não mostrava o que o Marrocos tem de bom realmente, as paisagens belíssimas, enfim, né, como Marrocos, Egito, tem tantos países com paisagens belíssimas, África do Sul, e aí não é mostrado. Enfim, eu deixo esse comentário porque eu acho teve um exagero da torcida brasileira em relação a essa prova por conta da vitória do Lucas de Grassi. Não desmereço em nenhum momento como o Lucas conseguiu isso, mas acho que o exagero em cima da prova foi em torno dessa situação e do Jérôme D'Ambrosio. Eu acho que esse é um ponto a ser avaliado. Beleza, vamos discuti-lo. Aí quem fizer essa análise está fazendo análise de torcedor, né? Porque o que teve de espetacular do de Grassi para a prova foi a atuação dele, puramente. Foi o fato dele ter conseguido fazer uma administração de energia ali que foi sensacional. Não foi ele que deu o ar sensacional para a prova. Para o D'Ambrosio, aí eu já acho válido colocar, porque o D'Ambrosio, ele se colocou ali na mesma estratégia, sim, ele foi o fator que juntou o pelotão, que fez o pelotão ali ficar, se bem que o pelotão já estava junto, né? Mas que foi ali o fator que colocou lenha na fogueira, né? O que também é positivo no sentido de a imprevisibilidade do campeonato. É um piloto que bate na primeira volta, que consegue trocar o aerofólio a tempo, voltar, aparecer na ponta e ganhar a corrida, sem, digamos assim, grandes mirabolâncias, diria o outro. Teve ali, se não fosse o D'Ambrosio, claro, a história seria diferente, mas há inclusive esse leque. Você não saber quem vai ser o vencedor até realmente o desenrolar da prova ter o seu desenho é uma das tônicas também da categoria, né? E teve, eu sinceramente, tem uma ultrapassagem do Sunbird por fora, eu não vou lembrar em quem foi. Foi no D'Ambrosio. Foi no próprio D'Ambrosio, né? Foi, é verdade, bem lembrado. Não, é uma coisa sensacional, porque é por fora na chicane, que seria o que? A curva 3, né? Acho que a curva 1 é aquela que colocaram. É impressionante, né? Coloca um muro no meio da curva, né? E é impressionante, ninguém parece criticar, ninguém parece achar isso estranho. Aliás, Fábio Campos, eu vou adicionar, esse circuito foi construído em cima do oval, o oval que é utilizado para provas da NASCAR México, é assim, é uma coisa absurda. Eles fizeram várias curvas dentro do oval e ainda passaram ali por dentro do que é o estádio de beisebol, que é, convenhamos, nada do que é o Hermanos Rodrigues, né? A sua crítica tá certa sobre isso. Ainda encheram de chicane, que é o problema. Talvez se fizessem o circuito oval pleno, seria até legal, porque, beleza, o cara fazia a curva 1 ali, acelerava, contornava a peraltada. Eu acho que, né, a desculpa da pista ter que ser curta não existiria. Fariam o que querem fazer pista curta, teriam feito. Agora encheram de chicane, o que acaba, e aí é que é o contrassenso da coisa, o Rosa, enchem de chicane e eles conseguem fazer a ultrapassagem, aí está o grande mérito da categoria. Se ela tivesse sido mal feita, mal projetada, ela estaria morta pelas pistas que ela corre, né? Qualquer outro campeonato de corrida que você colocar nessa configuração de autódromo, não existe. Uma Fórmula 3 talvez não consiga fazer com o que a Fórmula E faz, que é um grande mérito, que ela está superando um obstáculo que não precisaria existir. Não precisaria existir, ela poderia ser melhor ainda, ela poderia ter com mais espaço, digamos assim. Repito, não quer usar o autódromo inteiro, dá para se fazer, vai até o final daquela reta, volta de lá, enfim, corta as curvas que seriam a 4, 5, 6, 7, a 8, enfim, do autódromo da Fórmula 1, enfim, existem outras alternativas.
Porque foi para um autódromo. Existe uma estrutura, existe pista, existe chão para se explorar. É diferente na cidade. A gente não pode criticar na cidade. Eu tive, o ano passado, eu tive a felicidade de passar por Paris e fui até aonde foi a corrida da Fórmula E e fui fazer uma volta, fui andar uma volta a pé, ali onde não existia nenhum, né? A corrida tinha sido meses antes. Mas como eu sabia exatamente onde era, peguei o mapa, fui ali fazendo a referência, falei, vou dar uma volta nesse autódromo, que é um autódromo não, né? Nas ruas de Paris, que coisa chata, né? Mas ali onde era um quadrado, aquela pista ali da Fórmula E em Paris era um quadrado. E você anda ali, você acaba pensando assim, impressionante como conseguem fazer onde não é, que ali inclusive era chão de paralelepípedo, então eles conseguem fazer, põe o asfalto ali, faz a corrida, coloca a barreira, é até interessante você ver assim, é um trabalho que a gente não vê na televisão, que é complexo, não é fácil. Né? E aí tudo tem essa desculpa, quer correr em Paris? Não existe pista em Paris. Né? Vai correr na França, tem que descer para Le Mans, tem que ir lá para baixo, enfim, Magny-Cours sem chance para Fórmula E, porque é no meio do nada. Versão pequena. O Ricard tem várias versões, pois é, tem várias configurações, talvez seja uma das pistas, talvez seja a pista com mais opções no mundo para se fazer traçados pequenos, médios e grandes, mas enfim, aí você tira de Paris, quer fazer em Paris, beleza, dá para se entende fazer a corrida ali. Agora, o México, aí me decepciona muito, aí é uma crítica que eu faço à categoria, porque aí é muito apertado, é muito encolhido. E apesar de tudo isso, aí a gente discorda nisso. Eu achei sim a corrida boa, porque a corrida teve piloto tentando colocar de lado mesmo, sem conseguir a ultrapassagem, teve, né, o carro, teve um momento que um carro escorrega as 4 rodas, acho que uma da Mahindra, tem os dois da Mahindra, um foi para cima do outro no momento da prova ali, embora a ultrapassagem não tenha se concretizado, teve essa ultrapassagem do Bird, teve coisa interessante, e teve um da Brosio que foi a chave, como você está colocando, mas por maneiras, digamos, esportivas, não foi uma coisa tão... nesse caso, sim. Artificial, assim, como a gente tem a tendência de se discutir a respeito da Fórmula 1. Né? Ele arriscou uma estratégia diferente, aproveitou um safety car. Por sinal, Campos, quiseram colocar nessa discussão a questão do... tem que sempre ser o safety car, não pode ser a bandeira amarela na pista toda, Corso Yellow. Acho que nem precisa discutir isso. É claro que é melhor. Juntar o pelotão é sempre melhor. Eu acho até que, colocando um ponto a mais na discussão, e se você me permitir também chamar o Diogo Raposo para discutir isso, eu acho que até foi ruim pro de Grassi juntar o pelotão, porque ele estava 30 segundos à frente. Olha o tanto de energia que o Verne e o Bird gastaram atrás do D'Ambrosio. Os caras no final da corrida estavam com o mesmo tanto do de Grassi, que só gerenciou. Ele podia, com 30 segundos, andar muito mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Os caras gastando e ele lá economizando. Entendeu? Não sei, Rosa, aí eu fico pensando, eu acho que ele precisava do safety car, que eu acho que ele ia ter que levantar muito o pé, eu acho que os 30 segundos se pulverizariam. É uma coisa para se pensar, mas eu acho que o safety car acabou ajudando no sentido que assim, eu vou conseguir chegar. Eu já achei o contrário. Eu juro que eu achei o contrário. Eu acho que foi pior para ele, porque aí quando juntou, ele teve que gastar um pouco a mais. Mas quando a barreira da D'Ambrosio funcionou, né? Tipo, ele conseguiu abrir 2 segundos e meio. Opa, aí agora eu consigo gerenciar um pouco mais. Tanto é que as voltas finais foram assim, no caprichos. 3 a 4% de gasto, enfim. A gente discorda da nota final da prova. Eu dou uns 6,5, talvez você dá um 7,5, 8, se fosse... Então não discordamos tanto assim, um 6,5 para um 7,5, estamos perto, então. 6,5 para 6, tá? Um pouco mais baixo. Mas na questão do Lucas de Grassi, aí eu dou uma nota alta, porque independente do que eu acho da corrida, o piloto fez uma excelente foi espetacular. Prova. Foi espetacular o que ele conseguiu fazer. Antes do Diogo e o Thiago entrar, eu não sei nem se eles querem entrar na discussão, porque às vezes eles ficam aí sentadinhos curtindo a gente, mas enfim. Só se deixarem. Então, por favor, querem entrar, beleza, vão entrar. Só deixar, já que o Rosa abordou esse assunto, só falar uma coisa rápida. Não pedem a palavra, depois, Rosa, não pedem a palavra, depois ficam falando, se vocês deixarem, ótimo isso. Mérito demais para a direção de prova de não ter dado o safety car naquele último grande acidente ali, das duas Mahindra, enfim, daquele que voou pedaço para todo quanto é lado.
achei muito interessante a decisão, que podia matar essa parte final da prova e a imagem é assustadora, no sentido de que, nossa, vai ter que dar o safety car, porque chove confete de pedaço de carro na pista. Então, um mérito grande da direção de prova, que teve a sensibilidade de falar, não, peraí, essas duas últimas voltas tendem a ser sensacionais. Não vamos parar a prova aqui. Ótima visão de corrida tiveram os diretores de prova. Diogo Gomes entra de sola na discussão. Agora vai ter que falar. Bom, deixa eu tentar lembrar aqui os 27 pontos tratados, mas eu queria tratar exatamente o que foi falado lá atrás pelo Rosa com relação à corrida. Não está exatamente tão agitada ou tão, enfim, atrativa como eu quero chamar, até aquela estratégia louca ali louca que no final foi perfeita, né? De Grassi e D'Ambrosio. D'Ambrosio nem tanto, que ele acabou abandonando, né? Sem bateria no final das contas, mas eu discordo um pouco, não totalmente, mas eu acho que a prova estava interessante sim até ali. A gente tinha tido o Turvey liderando, né? E liderando de forma bem interessante. A maneira como ele conseguiu abrir aquelas primeiras voltas ali me chamou bastante atenção. Eu até achei que ele não fosse conseguir se manter muito bem. E aí ele tem um problema no carro, né? Acaba abandonando. A liderança vai para as mãos do Petito Lopes, né? Do José Maria Lopes. Ele não usa mais o apelido Petito, mas costume lá do WTCC. E ele comete um erro horroroso, né? Mais pra frente, quando vai, acho que não me engano, tentar a ultrapassagem em cima do D'Ambrosio, mas aí a gente já entra na segunda parte da prova. Antes disso, ok, ali na frente realmente, top 8, top 9, a gente teve uma parte bem morna, mas pra baixo disso, não sei se prestaram atenção exatamente. Sim, o Buemi ultrapassa, o Buemi ganha posição na pista. Sim. A gente tinha Buemi, a gente tinha Gutierrez, a gente tinha o Maruenga, o amigo do Thiago Raposo, tinha uma turminha ali de uns 4 pilotos que estavam trocando punição de uma forma frenética. Infelizmente a TV não mostrou tudo, mas deu pra ver algumas coisas, e assim, tava bem interessante. Aquela parte ali do final, ela me agradou, apesar de na frente realmente ter sido bem calmo, até começar a bagunça, com as estratégias diferentes na volta 18, né, o de Grassi entra, acho que o D'Ambrosio entra até uma volta antes dele. Eles entraram na mesma volta, o D'Ambrosio é que tava à frente do de Grassi, por isso. Aí o D'Ambrosio teve que usar bem mais bateria, né, para tentar se defender, enquanto o Lucas usou ali a barreira, né, mas eu ainda tenho a impressão de que ele entrou uma volta antes, mas enfim, eu confio em você. Mas eu antes, só discordando rapidamente, como eu falei, antes mesmo dessa barreira D'Ambrosio, como você usou a expressão, sim, eu acho que antes disso a prova estava até interessante ali, não super coisas, mas tava por ali. Depois os carros do Andretti, o Félix da Costa trocando posições com o Frings, enfim, tinha coisa acontecendo. Depois a corrida ela virou um tanto de bagunça, um milhão de coisa acontecendo, batida pra cá, pedaço de carro pra lá, e aí acabou chamando mais atenção. Mas acho que o início, em termos de corrida em si, eu até gostei. E eu tenho mais um ponto rapidinho, Raposo. A questão de, por exemplo, o Lucas de Grassi fez uma estratégia perfeita, uma pilotagem perfeita, mas foi o famoso undercut, né? Ele aproveitou uma situação de pit stop e saiu na frente e se manteve lá. Eu acho engraçado pessoas que criticam Fórmula Indy correndo em circuito de rua. Na primeira etapa da Fórmula Indy esse ano, teve ultrapassagem pela vitória, teve disputa. Sim. Foi no início da prova? Foi. Sim. Mas foi ali que se resolveu o resultado. No meio da prova. O Bordet ultrapassa o Pagenot no meio da prova. Exato. Então, mas teve a disputa. E aí, peraí, a Indy é ruim e a Fórmula E é simplesmente maravilhosa. Peraí, gente, vamos ponderar nesses pontos também, né? Você tem que ver o que aconteceu durante toda a corrida. Eu acho que vale a pena mencionar o de Grassi, sim, vale a pena, mas você tem que ser um pouco mais crítico também nessa questão. Foi uma estratégia vencedora, foi uma pilotagem muito boa com estratégia. Mas não acho que foi estratégia, porque ele não tinha opção, Rosa. Ele tava sem asa, ele teve que parar ali. Ele tinha que tirar a asa traseira. Não é estratégia, foi necessidade. Ele teve que parar pra trocar a asa. Ele parou antes. Ele troca a asa antes. Troca apenas a asa. Teve 2 safety cars, e aí no primeiro ele troca, e aí ele se recupera, começa a andar num ritmo um pouco mais lento, e aí ele faz ali foi estratégia, Campos. Ali foi estratégia. Sim. A segunda parte, sim, entendi. Mas é porque ele foi pra última. Ele foi pra última por causa da... Foram as duas coisas, né? Primeiro ele vai pra último por causa do problema na asa, e aí de último ele né, Raposo? Ele tenta um caminho alternativo. Eu fiquei
fiquei pensando aqui, né, quando vocês fazem a acusação de que, no início do comentário de vocês, de que o fator de graça levou muita gente a achar a corrida maravilhosa. Será que... O Thiago Santa Rosa disse. Você não generalize, cara pálida. Pois é. Aí eu fiquei pensando, será que foi isso mesmo que me fez gostar tanto dessa corrida? E eu acabei concluindo que não, assim. A gente tem que ponderar a questão sorte também, né? A gente não pode colocar tudo no mérito do talento, da competência do Lucas de Graça, que teve um fator sorte enorme ali para aquilo ali dar certo. A tendência até que era que não desse certo, mas tudo que aconteceu, né? O fator do Ambrosio, o safety car que teve, que eu concordo que talvez se aquele safety car talvez não daria, porque... Não chegaria, eu acho que não chegaria. Tem que baixar, por mais que ele tivesse que acelerar um pouquinho na relargada ali, porque estava todo mundo colado, eu acho que as 2, 3 voltas acelerando, isso. Talvez com gastasse safety mais. Car, né, Raposo? Com o safety car, Raposo, ele chega com 1%. Ele não chegaria sem o safety car. Exatamente. Mas eu gostei muito da corrida, assim, e talvez o fator de graça tenha influenciado eu ter gostado muito, não por ser brasileiro, mas pelo fator da imprevisibilidade. A gente não sabia e via ali a bateria caindo. Será que vai dar? Será que não vai dar? E falta muitas voltas ainda, tá caindo, se todo mundo tem mais energia do que ele. Então acho que só, fora as ultrapassagens, várias ultrapassagens que vocês citaram aí, que ajudam também um pouquinho nessa questão, a rodada sincronizada, né, do Petito Lopes e do Buemi ali, que um quase acerta o outro, também foi um momento interessante da corrida. Então tiveram uma série de fatores, eu acabo me inocentando. Eu acho que não foi só por causa do de graça que eu gostei da corrida, não. Eu fiquei preocupado na hora que o Rosa fez a acusação, né? Você se sentiu atacado. Eu fiquei assim, nossa, mas eu que condeno tanta questão da torcida, será que eu caí na armadilha e gostei da corrida por causa da torcida? Eu nem torço de graça. Olha, Raposo, se eu conseguir fazer com que algumas pessoas do programa que ouçam o programa frequentemente conseguir capturar esse tipo de dúvida, gerar esse tipo de discussão mental, eu tô feliz. Porque assim, foi uma sensação que eu tive acompanhando a corrida junto com o pessoal, comentários Twitter, WhatsApp, Facebook, aquela coisa, aquela interação que a gente faz. Se existiu alguém nesse sentido, capturou essa ideia, tudo, aí eu vou me sentir feliz. Isso não porque, nossa, eu sou diferente, não é nada disso. É na verdade... Não, por favor. Isso, não, menos Campos, mas bem menos Campos. Eu não tô nem dizendo que isso é uma qualidade, eu tô dizendo que você é diferente, só isso. Então, menos ainda, Campos, por favor. Mas isso é a proposta do programa. É sempre fazer o ouvinte pensar um pouco além daquilo que vê e daquilo que ouve. Porque às vezes aquilo que ouve não é necessariamente aquilo que você está vendo. Não é isso, Diogo? Não, exatamente, vocês falaram bem do de graça, e uma coisa que, enquanto eu vi ele subindo ali no grid, acompanhando, né, se ele conseguiria chegar ao final da prova, tentando imaginar ali alguma estratégia, alguma coisa diferente, ao mesmo tempo eu ficava acompanhando a tabelinha ali para ver onde o Buemi vinha, né, e impressionante, que corrida horrorosa que fez o Buemi, porque ele não conseguiu se desenvolver durante a prova de maneira alguma, teve um erro horroroso, né, que foi até um erro meio sincronizado ali junto com o Petito Lopes, mais à frente, mais para metade na segunda parte da prova, cai lá para o final de novo e, enfim, não consegue se recuperar. A gente teve 4 corridas no ano, ele ganhou 3 dessas corridas e no final das contas, agora após essa quarta etapa, ele tem apenas 5 pontos de liderança, né, no campeonato. Foi o quanto essa prova do México, essa péssima prova do México dele machucou, né, ele durante para ir para campeonato. E não coisa exatamente que a gente pode dizer que é da Renault, né, Renault e Dams, porque o Prost até fez uma corrida bem interessante mais à frente, brigando, conseguiu se recuperar, naquele velho estilo Prost, né? Não classifica tão bem e vai tentando fazer a recuperação ali durante a prova, até teve algumas brigas interessantes ali, então ótimo pro de graça e conseguiu fazer estratégias diferentes, tá lá na frente, vencer essa primeira prova no ano, mas que corrida horrorosa que fez o Buemi.
O Buemi erra muito, né? Ele é um cara, mesmo no ano do título dele, ele errou muito. Ele tem essa característica. Ele é um cara que erra. Ele não é aquele preciso que vai e toca certinho. Tudo bem, tem dado muito certo para ele, mas ele, mesmo no ano em que ele foi campeão, ele errou muitas vezes, né? Errou em qualifying várias vezes. No ano passado, acho que nas 4 primeiras do ano, 2 qualifies, ele largou lá atrás, um pouco mais atrás, porque errou na volta laçada. Ele tem essa, e o campeonato tem essa característica, né? O campeonato tem isso, eu faço questão de também deixar. A gente falou isso com o Lucas de Grassi, né? A gente conversou sobre isso com o Lucas de Grassi já, né? É um campeonato que esse carro não é fácil de pilotar, ele tem muito do lado humano, né? Eu lembro que eu pessoalmente coloquei essa questão pro de Grassi falar, e o de Grassi falou, né? Esse carro ele tem muito do desempenho humano nele, e isso é um fator muito positivo da categoria, porque faz a diferença. Claro que as máquinas são importantes, né? Você vê que a Renault está à frente claramente das outras, mas enfim, o que aconteceu com o Buemi, ele caiu no primeiro grupo, no sorteio, ou seja, ele pegou na classificação, ele pegou a pista muito suja, enfim, são as regras da categoria, ok, normal. Mas é impressionante como o braço do piloto faz a diferença, por mérito e por demérito, por erro e por acerto, por pilotagem meritória ou por pilotagem só o ouvinte perceber, por isso que eu acho, eu entendi o comentário do Rosa totalmente para fora daqui do programa do que direcionado necessariamente aqui para dentro, porque a gente analisa a corrida de uma outra maneira. O que você vê, se você ouvinte perceber como você vê os carros às vezes escorregando nas 4 rodas, né? O barulho dos pneus talvez seja até injusto a gente ressaltar, porque é um carro que não faz barulho, então logicamente o barulho do pneu será mais destacado, mas você vê o carro escorregando, você vê a dificuldade, você vê a instabilidade às vezes, você vê a precisão que o piloto tem que ser. Eu discordo da questão aí dos erros crassos, a Fórmula E às vezes tem erro crasso, eu acho que erro crasso a gente vê muitas vezes na Indy, daquele cara que vai entrar na curva e bate no muro, no interno da curva, ali eu acho um erro de cálculo, a gente vê muito pouco isso, se vê na Fórmula E. Então, é um carro difícil. Essa é a mensagem que eu estou tentando colocar aqui para o ouvinte. E não necessariamente precisa ser um carro rápido, né? Não necessariamente precisa ser um carro que faça 5 segundos mais rápido do que o carro do ano passado. Porque ouvintes colocaram isso, né? Teve um ouvinte, meu Deus, não vou lembrar o nome dele, que colocou como deixar a Fórmula 1 mais rápida sem necessariamente aumentar a dificuldade. Um ouvinte colocou isso no programa passado, pós-Austrália, se eu não estou enganado. Então, a Fórmula E não é um exemplo para a Fórmula 1, porque é um conceito diferente, mas ela mostra um caminho. É um carro que não é o mais rápido do mundo, está longe disso, e é um carro dificílimo de se pilotar. Se nota isso, para quem tenta assistir com um olhar um pouco mais técnico ali, peraí, deixa eu ver se eu vejo alguma diferença entre os pilotos, como que esse cara está fazendo a volta, aonde está sendo mais difícil de fazer, né, tal curva, onde estão errando mais, enfim. Quem quiser olhar para esse lado, eu acho que vai ver na Fórmula E também características interessantes que colocam o piloto como importante e muito importante, tá aí o de Grassi para falar, né? Muito importante o piloto para o resultado da corrida. Não é apenas a máquina, que é mais um conceito interessante que o automobilismo moderno é raro de ver e a gente consegue ver na Fórmula E. Agora, um outro ponto que eu queria trazer para vocês discutirem, eu sei que o que existe hoje é por causa de uma limitação. Eu sei que está se desenvolvendo e que essa limitação vai cair, mas eu acho uma pena tirar a troca de carro, porque a troca de carro anda trazendo também um que a mais para a categoria, e eu acho que mesmo desenvolvendo o carro que aguente a parada inteira, eu acho que Você acha que pelo aspecto esportivo até ele deve manter esse ponto inusitado, né? Eu faria uma mudança simples só, né? Como é um carro tecnológico e tal, eu colocaria um sensor ali no cinto que sei lá, ficasse verde, alguma coisa, a hora que o cinto estivesse totalmente afivelado e tal, para evitar que pilotos saiam do pit sem estar completamente pronto, e acabaria com o tempo mínimo. E aí viraria eficiência. Na MotoGP é assim, o cara vem, o que pula melhor de uma moto para outra em pistas que precisa trocar de moto. Marques, né? Mas aí o aspecto de segurança, Raposo. Se o piloto sai com... Se o sensor falha, o piloto então, sai mas isso que eu tô falando. Não, mas o sensor não há de falhar, acho que deve ser uma coisa simples. Ali no cinto, assim que conectou tudo, ele, sei lá, fica verde, alguma coisa que deve ser fácil de captar. Eu não sei, tô só viajando. Não sei, Raposo. Eu acho uma área que se falhar é perigosa demais. Eu achei então, é mais uma viagem.
É mais uma viagem aqui, né? Talvez nunca vai ser efetivada, mas eu queria ver essa questão também, sabe, da agilidade, piloto é igual a MotoGP, né? O exemplo clássico, né? O cara que consegue saltar melhor de uma moto para outra leva vantagem e tal. Mas ali não tem o perigo da segurança, né, Raposo? A MotoGP não tem o perigo da segurança, do cara sair inseguro da moto. Não tem. Ele pode cair da moto, sim. Ele pode fazer um movimento tão rápido e cair. Contratempo. Não tem perigo dele se encaixar errado na moto e ir lá na frente ter uma consequência. Se ele errar ali, ele vai tropeçar ali, entendeu? Eu acho que deve ser uma tecnologia trivial, cara. Os cintos são de 4 pontos ali, né? Eu acho. Um sensor ali, ó, a partir do momento que papo fechou, bateu ali, uma parte encostou na outra, ativa o sensor, tá, beleza, tá verde, tá liberado. E eu acho, Raposo, que a gente até tá perdendo essa discussão que você quer propor com essa questão do cinto, porque você, não sei se é esse ponto, mas pelo menos é o meu ponto. As trocas, os carros são muito diferentes um do outro, os acertos e tudo, os carros mudam. Isso sim é legal, os carros mudam bastante. Um carro que o cara consegue andar muito bem, o outro carro pode não estar tão bem acertado e aí ele não consegue ter o mesmo desempenho e gera uma emoção, enfim... Tem um fundo de embasamento técnico, né? Um fundo de embasamento desportivo, tem tudo isso. Eu acho que se desse para evoluir nessa questão, seria interessante, por que não? Acho que existem outras maneiras de você tentar fazer com que o carro evolua, ou enfim, mude durante a prova, sem necessariamente ter a troca do carro obrigatória. Eu acho que, como você até falou em 5 anos, acho que até talvez antes disso a gente já tem um carro que consiga aí fazer a prova inteira. A ideia, Diogo, é que na 5ª temporada, a partir do final da 5ª temporada, já seja possível. Ou seja, mais 2 anos. Mais 2 anos, correto. Mais 2 temporadas, melhor dizendo. Eu que estava pensando, que você estava falando dessa questão da troca de carros aí, é a questão de pneus. Se não envolveria aí uma mudança. Deixa eu me explicar. A gente, daqui a alguns anos, vai ter uma categoria em que os carros vão ter, sim, poderio suficiente para fazer a prova inteira sem precisar parar. Ok, você simplesmente aceita que o carro vai fazer a prova inteira sem precisar parar? Ou o quanto da imprevisibilidade da categoria você perde se você fizer isso? E aí, já pensando em alternativas, você está pensando, por exemplo, você tira esse pneu, ou deixa esse pneu, o que seja, ou tentem colocar uma maneira de as equipes terem que trocar pneus, por exemplo, e aí você coloca a questão do pit stop dentro da categoria. Enfim, eu acho que eles vão ter que encontrar uma maneira de fazer pelo menos uma parada funcionar. Eu não vejo a categoria indo para um modelo em que ela começa enfim, a corrida normal, faz a corrida inteira com aquele mesmo carro, com aquele mesmo pneu, com aquele tudo igual, termina a corrida desse mesmo jeito e não perde naquela imprevisibilidade que ela tem ali. Hoje a gente tem a troca de carros, mas como mais pra frente isso vai sumir, por, enfim, tecnologia, acho que eles têm que encontrar uma outra maneira de fazer isso funcionar e talvez algum desgaste de pneus, alguma obrigatoriedade de troca, alguma coisa do tipo, fosse funcionar aí, mas enfim, é uma questão mais pra frente. Ou não ter troca, né? Pode fazer uma. Se a corrida continuar sendo boa, ela não precisa de troca. Mas aí que tá. Essa é a minha dúvida. Será que ela não perde um tanto de imprevisibilidade ali? Se você simplesmente não tem troca, você começa a corrida num carro e termina nesse mesmo carro? Porque muita coisa acontece naquele mesmo ali. Mas eu acho que ela tendo o fator principal, que é um carro ultrapassável, que é uma categoria com disputas, eu acho que o pit stop normalmente ele entra no automobilismo para tentar justamente levar, dar para a corrida o que ela não consegue ter na pista, né? Muitas vezes isso acontece. A gente acabou de discutir no bloco anterior a Fórmula 1 2005, né, que era uma tentativa de mudar a corrida, de se mudar o jeito das provas. Eu acho que essa categoria, o pit stop para mim não faz a menor diferença no automobilismo, não me encanta em nada pit stop no automobilismo, não acho um apimentador de prova, acho uma solução que muitas categorias têm, algumas mais forçadas até do que outras, para se tentar dar uma mudança no que às vezes não acontece na pista. Eu acho que a Fórmula E não precisa de parada. Eu acho que não, é um campeonato que não é primordial, pode dar uma pimenta, entendo o que você está dizendo, mas não é primordial para a Fórmula E. O que eu estou pensando aqui, ouvindo vocês discutirem, é que a Fórmula E está num ponto de
de um nível tão interessante de coisas acontecendo e dando certo para ela, que a tendência dela é muito piorar. Ela tem que se policiar para não piorar, por exemplo. É o que vocês estão dizendo. Quando o carro durar a prova inteira, vai perder um pouco dessa questão do charme. Virou um charme essa questão da troca de carro. É uma coisa interessante, é uma coisa que até esportivamente tem um impacto muito grande, né? Vocês já pararam para pensar? Um piloto toma uma pancada, falta duas voltas, por exemplo, para ele parar, arrebenta a roda direita, ele não está necessariamente fora da prova. O segundo carro consegue dar vida para um piloto que estaria sem vida em uma categoria normal. Então a Fórmula E ela tem que equilibrar tudo isso. Como que vai ser o carro mais rápido, como que vai ser o carro sem parada, como que vai ser a categoria com montadores que estão cada vez mais chegando. Vocês estão citando aí 2, 3 temporadas para frente, já vai ter Mercedes. Vejam quem está chegando para a Fórmula E. Não é uma empresa qualquer, é a dominadora do automobilismo mundial hoje, na principal categoria do mundo. Então ela está crescendo. Saber administrar esse crescimento, porque ela pode muito bem estragar. Muito bem. A gente pode chegar daqui a 5 anos e dizer, poxa, lembra como era boa, olha só como é que não está mais legal. É preciso saber, é preciso ter muita vou repetir a palavra que eu usei para direção de prova, né? Sensibilidade. É preciso saber conduzir, porque a categoria ela está em metamorfose, ela ainda está dando os seus primeiros passos, e ela já tem um ponto que já é necessário manter, já chegou naquele ponto que eu sempre falo da Fórmula 1 na MotoGP. Opa, peraí, isso aqui não vamos mexer, isso aqui está dando muito certo, vamos tentar manter essa regra, vamos tentar manter essa característica. É a sintonia fina. Enfim, a gente está discutindo aqui um futuro da Fórmula E que tem que ser pensado mesmo, porque, a meu ver, ela está entregando, para quem gosta de corrida, um espetáculo muito satisfatório, o que é difícil no ano de 2017. Quantas vezes a gente não fala aqui das categorias, que consegue, que não consegue, aonde que tem coisa boa, onde que não tem, a dificuldade dos super campeonatos de serem competitivos. Ela tem o principal na mão, que é uma corrida atraente, e ela tem que crescer a partir daí. Ela não pode chegar ao ponto de ouvir o que o Jean Todt falou da Fórmula 1 nessa semana, mas eu vou falar isso só lá no 4º bloco da Fórmula 1 em 2017. Dito isso, vou confirmar aqui para vocês o resultado final. Vitória de Lucas de Grassi, seguido de Jean-Éric Vergne e Sam Bird, os 3 que formaram aí o pódio da etapa. Depois veio Mitch Evans, né? Bom resultado do Mitch Evans com a 4ª colocação. Em 5º ficou o Nicolas Prost, melhor carro aí, né? Já que o Buemi não foi aí tão bem assim. Depois veio José Maria Lopes, mesmo com a rodada conseguiu terminar em 6º. Daniel Abt. Né? Sei o que vocês acham, mas mal. Até agora no ano, mal. Eu na minha opinião. A primeira corrida realmente foi lamentável, né? Mas eu acho que foi razoavelmente bem no México, né? Esperava mais. Não pelo WTCC, pelo que ele fez na GP2 em 2005, esperava mais dele. Daniel Abt na 7ª colocação. Em 8º, o Adam Carroll. Na 9ª colocação, só para fechar o top 10, né, ficou o Nelsinho Piquet. E em 10º ficou o Esteban Gutierrez, outro que estreou, né? A gente não pode esquecer deste fator. E passando rapidamente aqui pelos e-mails, né, recebemos 2 e-mails. O Ricardo Bannerman diz o seguinte, Joe Gomes: que jogada do de Grassi e do D'Ambrosio. Eu imaginei que seria uma boa ideia, mas acabou nos trazendo... Eu imaginei que não seria uma boa ideia, mas acabou nos trazendo mais um elemento ótimo para a corrida. Competência nos cálculos ou simplesmente apostaram tudo para ver no que daria? Li em grupos do Facebook o pessoal reclamar sobre as mudanças de traçado, como ocorreu no México e também em Mônaco. Já batemos nesse ponto, né, Bannerman, lá no começo do programa. Sabemos que há uma questão de autonomia dos carros. Mesmo assim, essas alterações incomodam vocês? Parece que sim, hein, Bannerman? Eu diria que sim. Houveram muitos carros parando no meio da corrida com alguma pane. Tem a ver com o tipo de circuito? Diria que é mais com o tipo do carro, né, o Bannerman? Esse carro dá uma pane total, tem que parar, tem que resetar, é meio estranho. Félix Rosenwitz, ele parece que ele adivinhou que eu ia fazer a pergunta para o Diogo Gomes. Ousado ou inconsequente nos lances em cima do companheiro, o velho Heidfeld? A frustração, que frustração para o Turvey e o Lopes. Largaram muito bem e tiveram uma ótima performance até onde deu. Turvey até seu carro rodar tela azul e o Lopes rodar lindamente em um balé com o Buemi. João Gomes, essa questão do Félix Rosenwitz aí para você e a questão do de graça do D'Ambrosio também na pergunta que ficou. É uma competência ou foi simplesmente apostaram tudo?
Um pouco dos dois, na realidade, sem querer ficar em cima do muro, mas a gente até esbarrou rapidamente, porque o de Grassi, ele tem um problema no início da prova, né, com relação à asa traseira, alguém bate na asa traseira dele, acho até que o Maro Engel, se não me engano, um piloto ali mais do final do grid. Foi o Maro Engel, certeza que foi o Maro Engel. O Raposo deve ter achado que foi o Maro Engel. Maro Engel, inclusive, para quem assistiu o Qualifying viu, ele classificou muito bem, em terceiro colocado, se não me engano, e depois teve uma punição ali por troca de alguma parte do carro ali e perdeu 10 posições, mas no Qualifying, pelo menos, ele deu as caras na categoria, que ele não tinha dado até agora. Mas, continuando aqui, acho que o de Graça foi forçado, né, a fazer aquela parada na terceira ou quarta volta, algo do tipo, muito cedo, e depois ele foi pro final do grid, né, e a gente viu com o Buemi, que eu até já citei, que tava difícil de conseguir escalar o grid, né, a gente tinha até uma briga de posições bem frenéticas ali, mas para escalar o grid de fato tava difícil. E aí quando apareceu o safety car, ele viu a chance e tanto tem a questão do, ok, eu vou apostar, porque é o que eu tenho na minha mão, quanto tem a questão do, ok, se eu apostar agora, pode ser que consiga chegar. Eu tenho certeza que ele não apostaria, por exemplo, 5 voltas antes, porque ele sabia que eu não ia conseguir fazer a bateria funcionar aquilo tudo. Então, em termos de cálculo, estava apertado, mas ok, imagino que eles pensavam que dariam ali, né? Ou não sei se exatamente eles visavam a vitória, mas uma posição mais à frente do que eles estavam, porque eles estavam em último ou penúltimo, não tinha nada que perder. Então é meio que um mix dessas duas condições aí, mas se tivesse que escolher uma, eu diria que com competência sim, mas mais na questão de, ok, é o que a gente tem, então é isso, tentar arriscar alguma coisa aqui, ganhar uma posição melhor mais pra frente, seja um décimo colocação, quinta colocação, quer que seja, ou passar a corrida inteira aqui brigando para ganhar 2 ou 3 posições e terminar a corrida em 15º, 16º. E tem muito o que fazer, né, nesse caso. Então, acho que é mais ou menos por aí. Sobre o Rosenqvist, eu não acho que é ousadia, nem acho que é inconsequente. Ele fez a prova dele, simples. Assim, o Heidfeld teve melhor nesse final de semana, sempre à frente. Em momentos que o Heidfeld deu espaço ali, ou enfim, tinha um espaço, o Rosenqvist colocou o carro, tem até um lance bem bonito ali, um dos poucos lances bonitos que aconteceram naquela parte do estádio, né, que ele tenta colocar o carro ali num espaço muito pequeno para tentar a ultrapassagem, mas ok, para mim, coisa de corrida, tava tentando um espaço que apareceu para ele, independente de ser companheiro de equipe, o que é que seja, ele viu o espaço, ele tentou ir para ganhar a posição, acabou não dando, mas enfim, não tiveram toque nem nada, e mais para frente foi quando aconteceu meio que uma grande bagunça, né, que ele acaba batendo no carro do companheiro e diversos carros rodam ali, mas não vi a menor culpa dele ali naquele lance, é mais um enrolo ali entre o Prost e teve um outro piloto, não lembro agora quem que acabou fazendo a bagunça toda. Eu gostei da prova do Rosenqvist, é mais uma prova interessante desse início de corrida aí do campeonato, e boa prova principalmente do Heidfeld, né, que finalmente acordou. Nas provas anteriores ele vinha sendo batido pelo Rosenqvist, que é um estreante na categoria. O Heidfeld já tá aí desde que a categoria nasceu e conseguiu se parar bem ali na frente. Mas é bom piloto, né? Impressionante que esse menino comanda bem, esse Felix Rosenqvist, né? Se fazer a comparação dele com o que fazia o Bruno Senna, impressionante como destrói o Bruno Senna em tempo, o que ele fez, a comparação para mim mais incrível dele é dele com o Ocon na DTM, é impressionante como ele senta no carro em que o Ocon só largava em último praticamente e coloca o carro lá na frente. Essa comparação técnica que você faz dele com os outros, ele tá sempre se dando bem, é muito bom piloto. E foi o Stefano Sarrazin que bateu no Lucas de Grassi no começo. Para você, Fábio Campos, pra gente fechar com os e-mails da Fórmula E, Leandro JF, que diz o seguinte: grande honra, grande professor. Em minha opinião, foi uma das melhores corridas da história da categoria, e mesmo sendo decidida sem ultrapassagem, falou muito pela vitória do piloto que arriscou. Pergunta: dá para avaliar Jaguar já? Ou o resultado foi esporádico? É para mim essa pergunta mesmo? Ele me direcionou para mim essa pergunta ou não? Ele colocou no ar? Não, tá no ar. Tá no ar. Mas então eu direcionei para você. Então tá certo. É muito cedo ainda, eles deram um passo, porque eles não chegaram nesse resultado, porque vocês ficam chamando aí a corrida de maluca, né, e o final de maluco, mas pode dar a impressão de que se beneficiaram disso. Não, eles andaram bem o final de semana todo, e eles andaram bem a corrida, eles estavam na zona de pontos de maneira legítima, ali na zona de pontos, quando eu falo, entre os 6 e 7 primeiros, tá? Porque, né, até o 10º, já, essa zona de ponto um pouco exagerada. Mas eles estavam ali, entre os 5, 6 primeiros, durante praticamente toda a corrida, ou seja, os dois, eu estou falando no plural, não é por força de expressão, não, os dois estavam andando em ritmo forte. A Jaguar, ela tem tudo para ser uma equipaça na Fórmula E, mas na quarta corrida da história não dá para você dizer. Agora,
É uma pista com característica diferente das outras, né? Até pela questão do traçado que a gente abordou aqui, enfim. Então, não dá para saber se já avançaram, mas vão avançar, certamente vão avançar e vão conseguir melhores pilotos. O Felipe Massa era para estar lá, né? Essa era a grande, teria sido a grande notícia se o Felipe Massa tivesse seguido o curso, né? De não voltar para Williams. A Jaguar era, né, o lugar onde ele estaria. Aí, com pilotos mais fortes do que ela tem atualmente, eu acredito que ela vai evoluir ainda mais. Então é isso. Fechamos aqui o quadro da Fórmula E, depois de passar o resultado da corrida. Campeonato, rapidamente. Buemi com péssimo resultado, né? A 14ª colocação, sem marcar pontos aí. Fez 76 pontos. O Lucas de Grassi tem 71 pontos, então só 5 pontos de diferença. E aí são vários pontos, né? 46 pontos para o Prost, 40 para o Verne e 33 pontos para o Sam Burge. É essa a pontuação da Fórmula E, que retorna agora em Mônaco no final de semana. Sim, isso. De 13 de maio. Usando uma boa parte da pista, hein? Usando uma parte considerável do traçado da Fórmula 1. Claro que situações diferentes, mas não poderia ser pior, proporcionalmente ao que fizeram no México. Exatamente, né? A gente lembra do circuito do ano passado, tem um atalho ali que liga um ponto ao outro, que é até bem estreitinho, mas não é de todo ruim a pista. É maior do que o do WRC, né? É maior do que o prólogo do WRC, por exemplo. Exatamente. Então, final do bloco número 2. Fica o convite, ouça o bloco número 1, se você ainda não ouviu, Corridas Clássicas GP da China de 2005. O bloco 3 tem Stock Car, é a abertura do campeonato em Goiânia. E o bloco 4, alguns comentários sobre a Fórmula 1 2017, algumas notícias aí que circularam nos últimos momentos, alguma coisa sobre ainda as regras de 2017. Se ligue no bloco número 4, que fecha a edição 504 do Café com Velocidade.